Salve, salve rapaziada, ligado aqui no canal do Beiço, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. Atacante não quer voltar ao São Paulo, mas também, né, vendo essa bagunça aqui, tá? Quem vai querer jogar no São Paulo, né, gente? Pelo amor de Deus. Bastidores revelados sobre a declaração de Luiz Gustavo. Saiba que o elenco do São Paulo pensa a respeito do forte desabafo do Luiz Gustavo, tá? Zubeldia rindo à toa e recebendo grana do Tricolor. Tudo isso e muito mais conta a partir de agora. Fica até o final, não saia por nada e deixa o like que ajuda demais o crescimento do canal. E aproveita porque a Black Friday não acabou na Centauro ainda não. Tem muita promoção lá, vou deixar alguns links na descrição. Cupom BEICO10 ou cupom MARCAS30. E se você quiser também tem outros produtos com mais de 75% de desconto. Vai até o final do mês. Aproveite lá a oportunidade. Corre, né? Porque tem mais 2 dias só pra acabar o mês, então não perca a oportunidade não. Bom, muita coisa aconteceu no São Paulo essa semana, né? Principalmente depois da derrota vexatória no Maracanã, tanto que nem deu pra falar da molecada da base que tava disputando uma semifinal da Copa do Brasil Sub-20, né, gente? São Paulo foi enfrentar lá na Arena MRV em Belo Horizonte o Atlético Mineiro e perdeu por 1-0, tá? A partida era válida pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil da categoria. O Galo Tricolor precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para chegar à grande final da competição. Lembrando que o São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil Sub-20, tá? O jogo da volta vai acontecer na próxima quarta-feira. De início estava marcado para o estádio do Morumbi, mas ninguém sabe ainda, né, rapaziada? Vamos aguardar aí, tá? Bom, e a goleada por 6-0 no Maracanã segue açoitando os São Paulinos, né? Foi a terceira maior goleada da história do clube desde a fundação, né? E foi a maior goleada que o São Paulo sofreu nos últimos 24 anos. Aliás, o Casares é um dos presidentes com maiores goleadas sofridas, né, rapaziada? Com maiores vexames. Na era moderna, o Casares é o presidente que mais viu goleadas o São Paulo sofrendo, né, no mandato. Em pouco mais de 5 anos, ele teve 7 goleadas sofridas, tá? Ultrapassou, inclusive, nomes renomados como Casal de Rey, né, Fernando Casal de Rey, Juvenal Juvencio e Paulo Machado de Carvalho, por exemplo. O presidente que mais viu goleadas sofridas foi o Lau Donatel, rapaziada. Mas também ele ficou durante 12 anos no comando, né, e viu 29 goleadas sofridas, enquanto o segundo ali é o Cícero Pompeu de Toledo, com 17 goleadas em 11 anos. Na terceira colocação vem o Frederico Menzen. Ele sofreu ali 9 goleadas em 2 anos. Bastante, inclusive, tá? 2 goleadas a mais do que o Casares apenas. Mas o Casares ainda acredita que ele não é o culpado por isso, tá? Quem deve estar sorrindo de orelha a orelha, sorrindo à toa, é o Luiz Zubeldia, né? E também os Uber Lovers. Bom, o time aí do Zubeldia meteu 6 no São Paulo. Poderia ser 9, 10 tranquilamente. São Paulo em nenhum momento assustou, né? E além do mais, o Zubeldia ele vem recebendo grana do São Paulo ainda, tá, rapaziada? Ele e seus auxiliares estão recebendo a rescisão de contrato. Segundo o Jorge Nicola, o valor é de mais ou menos 3 milhões de reais, quantia que está sendo paga ali de maneira parcelada. Realmente o problema do São Paulo não é o Zubeldia, assim como também não era o Rogério Ceni, assim como também não era o Carpini, assim como também não era o Fernando Diniz, né, rapaziada? O Belmonte caiu, mas ele tem um plano ali. Todos sabem disso, não se animem. O maior problema do São Paulo ainda está lá dentro, a gente sabe muito bem. O que hoje é ruim, amanhã, em 2026, 2027, pode ser ainda pior, você pode ter certeza. O Casares falou que a saída do Belmonte, do menino lá do Chapecó, do Nelson, são saídas ali que já estavam planejadas para acontecer, né? Mas esperou a goleada, o vexame, a vergonha para demitir, para fazer logo. Olha que absurdo, cara. E aí, rapaziada, ele disse também na coletiva que ele deu, nem tá nem na pauta, só tô falando aqui porque eu tô morrendo de dor de cabeça, tá? O Casares falou na coletiva que ele deu que não terá nenhum conselheiro na direção do São Paulo mais. O cara esperou 5 anos pra fazer isso. 5 anos. E depois não quer receber crítica, né? Bom, a declaração de Luiz Gustavo não caiu bem nos bastidores, tá? Ao menos não para os dirigentes, que ficaram muito irritados com a declaração do volante São Paulino. O Casares foi ponderado ao falar sobre isso, mas na resposta ficou bem claro que ele ficou incomodado sim com a fala do Luiz Gustavo. Bom, eu vejo com normalidade até a frustração do Luiz, que é a nossa frustração. É um grande profissional. E acredito que a mensagem que mais tocou foi uma mensagem que ele não apontou A, B ou C. É uma questão coletiva. E eu repito, nessa questão de erros coletivos está o presidente, está a diretoria de futebol,
está a comissão técnica e estão os atletas. Mas agora é olhar para frente e esperar que tudo que acontece, nós temos uma reflexão a fazer. É importante. A forte declaração de Luiz Gustavo, rapaziada, fez com que houvesse tudo o que aconteceu, né? As demissões de Belmonte, Nelsinho e Chapecó, a coletiva do Casares de última hora, né? Bom, mas dentro do elenco, apesar dos dirigentes não gostarem da declaração, mas dentro do elenco, a declaração foi muito bem avaliada, cara, porque realmente o Luiz Gustavo representou não só os São Paulinos, não só os torcedores, mas também os atletas, que vira e mexe tem direito de imagem atrasado, que é salário também, né? Outras lideranças do elenco, rapaziada, foram contatadas ali pelo All Sport, disseram o seguinte sobre a postura do Luiz Gustavo e a declaração abre aspas. Luiz Gustavo expressou um pensamento compartilhado entre muitos jogadores do elenco do São Paulo, fecha aspas. Para os atletas existe ali um desalinhamento entre o discurso institucional, o discurso que é colocado ali publicamente, para a realidade diária, né, rapaziada? Claro, está se falando ali da questão financeira, porque há atrasos de pagamento ali de pelo menos 2, 3 meses de direitos de imagem com o elenco, e a divulgação do clube em relação a superávites em meio a todo esse atraso, obviamente que gerou incômodo, né, gente? A direção, ela acredita que precisa ouvir dos atletas ali, fazer ajustes, só assim conseguirá retomar a confiança dos jogadores, confiança essa que foi perdida. Tudo isso também junto, se somando à transparência da diretoria para com os atletas, algo que não tem. A diretoria prometeu tanto ali transparência, o Casares prometeu tanto ser um gestor transparente, um presidente transparente. No fim, isso nunca aconteceu, tá? O que você achou da declaração do Luiz Gustavo? Concorda? Comente aqui abaixo a sua opinião. E o São Paulo já está planejando a próxima temporada. O presidente Júlio Casares confirmou que já existe algumas reuniões da diretoria com a comissão técnica sobre isso. Além disso, ele afirmou que está buscando investidores, claramente, para reforçar o elenco na próxima temporada, na próxima janela de transferências no mercado da bola. Mas não é sobre contratações que eu vou falar hoje, mas sim sobre saída, tá? Isso porque Eric, emprestado ao Vitória, pode não voltar ao São Paulo. O atacante está adaptado lá no Barradão e afirma que quer continuar por lá, ou seja, ele não quer voltar ao São Paulo com quem tem contrato até o final do ano que vem. Em entrevista coletiva nos últimos dias, o Eric disse o seguinte, abre aspas, estou muito feliz, me sinto em casa, o presidente já conversou comigo, falei do meu desejo de ficar no clube, mas primeiro temos que deixar o clube na Série A, fecha aspas. Se o Vitória cair, aí a permanência do Eric vai ser um pouco mais complicada. Eric, que inclusive é o vice-líder em participações em gols no Vitória, ele tem 3 gols e 4 assistências, 7 participações diretas, tá? O jogador está emprestado pelo São Paulo ao Vitória até dezembro deste ano, sem passe fixado, sem opção de compra no contrato. Uma negociação por sua permanência deve acontecer ao final da temporada. Você venderia o Eric ao Vitória ou reintegraria ele ao elenco principal visando a próxima temporada? Comente aqui abaixo a sua opinião. Se eu não estiver enganado, quando o São Paulo comprou o Eric, que na verdade nem foi uma compra, ele veio depois da passagem dele pelo Ceará, se não me engano foram 4 anos de contrato, né? Se eu não estiver enganado foram 4 anos, acho que é contrato até 2028, mas vou confirmar direitinho depois, tá, rapaziada? Pra mim, o Eric poderia ter sido importante nessa temporada no elenco. Fica claro, ficou muito claro, não agora, não no jogo contra o Fluminense, mas já há alguns meses que o Eric poderia ser útil, que o Wellington Rato poderia ser útil, que o Nestor poderia ser útil, assim como o Michel Araújo também poderia ser útil, mas o São Paulo decidiu negociar uma penca de jogadores, falando que ia diminuir a folha salarial. O Casares disse de início que a saída do Eric era para abrir espaço para a molecada de Cotia, só que pouco tempo depois da declaração, ele doou todas as joias de Cotia. Lucas Ferreira, Matheus Alves, Henrique Carmo, e pode pá que ano que vem vai embora Luca, vai embora Paulinho, vai embora Rian, pode ter certeza disso. O São Paulo mais uma vez vai ter uma temporada muito complicada pela frente em 2026. O Crespo falou que o Casares prometeu algo para ele em relação a investimento em reforços e pá. Lamento dizer, Crespo, mas você foi enganado, tá? É isso, rapaziada. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal se você não for um inscrito. Tamo junto, forte abraço, até o próximo. Fui, é nóis.